E aí, galera, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um bate-papo na mesa com o apóstolo Marcelo Batista. Hoje estaremos recebendo, galera, o pastor Wilson, um grande amigo. No tema abordado hoje vai ser oração em línguas. Isso mesmo. E aí, pastor Wilson, seja bem-vindo ao nosso bate-papo na mesa. Se sinta à vontade para se apresentar. Obrigado, apóstolo. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante, mas antes, eu sou o pastor Wilson, da comunidade apostólica lá do bairro Jardim Vitória, E nós vamos estar falando hoje sobre oração em línguas, que é algo muito importante para nossas vidas, É algo que está repleto na palavra de Deus, é algo que nos edifica, é algo que nos faz crescer, apóstolo? Pastor Wilson, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, até mesmo de trazer esse ensinamento por muitas pessoas não crer e por falta de conhecimento não experimentar desse poder que é maravilhoso com o Espírito Santo. Pastor, o senhor já teve alguma dificuldade de trazer ao conhecimento das pessoas a respeito do orar em línguas? Com certeza, A oração em línguas, gente, é algo poderoso, mas é algo também que é muito atacado, apóstolo. Sim. É algo que é muito atacado. Então, eu, para falar um pouco sobre isso, eu nasci em igrejas pentecostais. E com o passar do tempo, eu fui para a igreja tradicional, Então, quando eu fui para a igreja tradicional, aí eu deixei de crer, sabe? Exatamente por falta de conhecimento teológico. Apóstolo, hoje nós precisamos desses fundamentos, nós precisamos de educação teológica em tudo que nós vamos fazer, sabe? Em cada disciplina da Bíblia nós precisamos de ter educação teológica. Então, por falta de educação teológica, ou seja, por falta de eu conhecer teologicamente sobre o assunto, aí qualquer doutrina, qualquer ensinamento que vem, nós esquecemos, nós paramos. Então, hoje nós temos aí muitos movimentos, que falam sobre muitos escritos, que traz descrença no falar em línguas, no orar em línguas, Porque também, mesmo dentro do movimento pentecostal, nós temos ainda resistência nessa questão da oração em línguas. Sim, entendeu? Pode falar isso. Nós temos o quê? Hoje nós temos o grupo que acredita na oração em línguas, mas eles só falam naquele momento ali de um mover, como que eu posso usar o termo correto aqui? Sabe, assim, usa muito ele na hora da emoção. Emocionado, Tem uma palavra bonita, ou surgiu algo ali, sabe? As pessoas, elas emocionam e falam em línguas, Isso é muito importante, pastor, porque tem muitas pessoas que acham que orar em línguas é só naquele momento. Só naquele momento da unção, da glória, que é derramado o poder de Deus, e eles falam em línguas naquele momento. O que o senhor falaria para esse grupo de pessoas que talvez está nos vendo nesse momento? Como eu já participei dos dois, eu falava em línguas, mas não orava, Sim. Depois eu parei de crer em línguas, E eu fui calvinista, hipercalvinista. As pessoas que estão assistindo aí vão entender, Principalmente os que estão dentro da área. Mas aí, olha o conselho que eu vou dar. Nós precisamos de princípios, como eu disse. E nós precisamos de educação teológica para ensinar e também para crer. Sim. Entendeu? Porque eu preciso de um fundamento, eu preciso de um ensino, sabe? Para que eu possa crer. Então, para mim resolver essa questão, nós precisamos, então, de ir para a palavra de Deus. Nós precisamos de ir para a Bíblia, para entender um pouco mais, para poder desfazer essa confusão entre falar em línguas e orar em línguas.
Nós temos aqui algumas pessoas que falam sobre isso. Nós temos aqui, é bom também a gente refrisar sobre isso e trazer isso, né? Porque nós temos Dave Robson, né? Inclusive, apóstolo, eu trouxe aqui um livro dele, sabe? Que é relíquia, tá? Esse aqui quase ninguém tem. Tá aqui a fotozinha do Dave Robson, né? Sabe que ele morreu ano passado, ano retrasado, né? Ele morreu, né? Ou seja, Deus recolheu ele, né? Então, andar no Espírito. Então, ele vai contar essa experiência. Então, eu comecei muito com essa experiência. Sabe? Então, aqui foi onde eu comecei. Eu ouvi. Esse livrinho que está aqui, ó. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma pregação, né, que virou livro, que é Oração em Línguas, do Subirá. E saiu dessa aqui a ideia, dessa pregação. Porque aí o Dave Robson, ele conta como que ele começou a orar em línguas e como que ele descobriu esse poder por trás da oração em línguas. Então aqui começa. Então, para a gente poder entender, eu vou fazer aqui um resuminho sobre isso, entendeu? Para a gente começar a entrar e entender isso, essa questão, a diferença de eu falar em línguas e de eu orar em línguas. Então o Dave Robson, ele, segundo ele nesse livro, ele escutou, né, ele ouviu a voz de Deus falando com ele para que ele trabalhasse em tempo integral. Sim. E aí o que ele fez? Ele se retirou, conseguiu uma salinha aproximadamente como essa para poder orar, mas sem refletir, sabe aquelas, quando a gente faz aqueles propósitos com Deus sem refletir? Sim. Mas, meu Deus, vou fazer isso, aí passou um tempo e já não consegue fazer. A Bíblia fala voto de tolo, algumas coisas assim. A gente fala para Deus, vai fazer isso. Quantas vezes em oração, sabe, a gente empolga e fala, Deus, se acontecer isso, eu faço, né? Muito importante falar sobre isso. Sim, e a gente, às vezes, a gente não consegue. Por isso, irmãos, que a oração, né, ela também tem que ser racional, inteligível, né, para que a gente possa falar e cumprir. Então, falar um pouco sobre essa aqui, né, para a gente não alongar. Aí o Dave Robson foi para uma salinha dessa e começou a orar. Falou, Deus, eu vou orar 8 horas por dia. Olha o que ele falou. 8 horas por dia. Então ele entrou na sala, aí ele começou a orar. A primeira vez ele orou 30 minutos e não tinha nada mais para falar. Ele falou, meu Deus, e agora? 1 hora. Aí, 30 minutos a 1 hora, né? Ele contando, 40 minutos. Aí, gente, o que nós temos que entender, pastor, o apóstolo, é o seguinte, que oração não é mágica. Sim. Sabe? Muito bom. Oração, as pessoas acham que eu vou entrar para orar, aí o céu vai descer, aí você vai ser movido, vai ser por algo, não. A oração é algo que requer da gente esforço, Aleluia. requer da gente disciplina, requer da gente foco, entendeu? Aleluia. Aí ele conta, por que eu estou falando isso? Aí ele contava, né? Ele pegava no relógio, orou 1 hora, não tinha nada mais para falar. Como ele diz nesse livro mesmo, né? Ele diz o seguinte, que ele era um crente ultra pentecostal. Aí 7 horas ele orava em línguas. Falou, já que eu falei, vou ficar aqui, ajoelhado ainda. Incrível que é ajoelhado. Passava 8 horas de joelho por causa da sua educação teológica. Da igreja que ele ensinava que oração era só de joelho. Mas aí ele contando, orava 8 horas. 7 horas em língua. No outro dia, a mesma coisa. Segundo dia, 1 mês, a mesma coisa. Aí ele conta, gente, que é muito interessante, as horas não passavam, ele via poeira, às vezes barata na sala, tava lá, você entendeu? Então, sim, uma coisa normal. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses de oração, e ele estava ali fiel. Né? Ele fala que ele parava, né? Tinha uma fábrica próximo lá onde ele estava, a sala que ele estava, era uma sala de uma igreja, o quarto de uma igreja. Aí na hora do almoço ele parava um pouquinho, levantava, tomava uma água, né? Aí na hora que batia a sirene ele voltava de novo. Era tipo um trabalho. Ele falou assim, a Bíblia diz, quem não trabalha é bom que não coma. Então eu vou orar 8 horas, como se estivesse trabalhando para Deus, 8 horas, né? Por dia. Então, né, ele fez essa analogia, né? Aí quando foi no 3º mês, diz que é um homem de Deus, sabe? Passou por lá, um cara, vamos dizer, um teólogo famoso, sabe? Esse teólogos famosos, tem discursos famosos.
ele foi e chamaram ele na sala para poder orar. Eu estou fazendo um resumo desse livro, gente, porque para a gente poder entender sobre oração em línguas, este é o princípio. Então, assim, existem outras pessoas, como o Kenneth Hagin, que ensinam sobre oração em línguas, entendeu? Então, mas eu descobri, comecei a orar por causa da pregação do Luciano Subirá e de Dave Robson. Aí, no terceiro mês, chamaram ele lá para essa conferência. Aí ele falou, Deus não vai importar se eu parar aqui um pouquinho para ir lá, né, assistir o homem. Aí o Dave Robson, quando chega lá, sabe, aquelas pregações, aqueles sermões que é escritos, né, que são, né, a pessoa esboça toda, inclusive a fala. Aí o homem tava lendo, sabe? Ele falou, meu Deus, ele falou que se arrependeu de ter saído da sala. Falou, meu Deus, mas vou ficar, né? Aí, de repente, então entenda bem, gente. 3 meses orando que tinha que orar em português, o resto orando em línguas. 3 meses. E nisso ele não sentiu nada. Não disse que não viu um fogo, não viu um anjo, não viu nada, sabe? Foi normal, foi assim. Então, por causa deste propósito que ele fez. Só quando ele chegou lá na sala, estava cheio de gente, nessa reunião, ele conta-se que abriu na frente dele como um raio-x. Aleluia. E esse raio-x era uma perna, um osso, não sei se eu não me engano, né? Vou estar parafraseando aqui a fala, porque a gente nunca sabe de qual passa, né, fielmente, a não ser lendo. Então aí ele conta que aí apareceu e aqui persistiu de novo, apareceu de novo. Falou, meu Deus, ué, que é isso, sabe? Estou vendo, tipo, né, aquele raio-x que a gente tira dos ossos e abre assim, ele viu aquilo. Aí ele conta que quando ele olhou do lado de uma mulher com muleta. Aí o raio-x continuou, ele, mulher com muleta, ele deduziu, né, deve ser, né? Aí ele pega e vai orar para aquela mulher. Segundo ele fala que um crente tradicional, quando você fala que vai orar por ele, um crente tradicional pensa assim, ele vai fazer menção de mim nas suas orações em casa. Olha. Mas o crente pentecostal não, pediu oração, né, já mete a mão na cabeça, já em qualquer lugar também. Qualquer lugar, Qualquer de um banco. Não, isso é qualquer rua. Sim, em qualquer lugar. Inclusive, nós temos junto dele, né, assim, várias pessoas que têm segmento, né, Judá Bertelli, o próprio Luciano Subirá também, ele ora em língua. Se você for ver a pregação dele, ele tem ensinamentos, né? Ele trabalhava em um local público, não sei se banco, me parece, e ele passava muito tempo só, ele orava em línguas. Nós temos Judá Bertelli também, que tem um sítio, um local onde ele vai muitas pessoas orar com ele, né? Eu já vi lá alguns cantores, né, indo para lá se retirar para orar com ele. Então, assim, nós temos assim, hoje muitas pessoas que têm essa visão da oração em línguas, né? Que veio Dave Robson. Mas para concluir aqui, para a gente seguir aí, aí ele viu aquele fêmur. A mim parece, né, que aquele fêmur, ele tinha 7 centímetros a menos, a perna daquela mulher encolhida. Era encolhida. Encolhida 7 centímetros. Aí o Dave, visão de raio-x, perna da mulher curta. Aí ele perguntou a mulher se podia orar. Sabe o que ele fez? Já meteu a mão na perna da mulher ali mesmo e começou a orar em inglês. Altão. Aí o pastor falou, o que é isso aqui? Chamou o pastor auxiliar e falou assim, vai lá e acaba com aquilo. Aí quando o pastor auxiliar chegou lá, na frente assim, ó, dele, a perna da mulher estava crescendo 7 centímetros. Aquele pastor parou. Ficou ali assustado. E aquela mulher já levantou com a perna normal. Cresceu 7 centímetros, os ossos cresceu. Voltou a normal, voltou no local. Aí aquela mulher saiu correndo e falou assim, se Deus fez isso por mim, pode fazer por vocês também. Aí o David já começou a orar para as pessoas. Ele contando que ele orando de olho fechado. Aí quando ele orava assim, que ele de olho fechado, ele passava a mão caçando a pessoa para orar, a pessoa sumiu. Aí ele abriu o olho, a pessoa no chão. Falando. Aí a pessoa no chão. Aí aquele tanto de gente caiu, outros milagres aconteceu. E então ali foi uma revolução, né? Alguns dizem uma revolução do espírito, sabe?
E ele saiu da sala, segundo ele, né? Ele saiu da sala assim, sabe quando você sai assim, cheio de alegria por algo assim que você não viu, você sai, né, cheio de vida, emocionado. Ele saiu meio bambo ali, segurando na grade, chorando, e o Espírito Santo falou para ele assim: sem querer, você descobriu a fonte do meu poder. Aleluias. Sem querer, você descobriu a fonte do meu poder. Aleluias. Então, a partir dessa história, dessa pregação que eu ouvi do Luciano Subirá, então eu comecei a entender o que é oração em línguas. O que é oração em línguas, que é diferente só de eu falar em língua ocasionalmente, em ocasiões. Sim. Sabe? Aí vai ter ocasiões que eu falo em língua, né? Onde tem tá tendo uma bela pregação, também tem o mover do Espírito Santo, sabe? E aí eu entendi que a oração em línguas vai além, porque ele estava há 3 meses, né, ou 90 dias, em um local isolado, orando em línguas. E sem querer ele descobriu a fonte do poder. Então agora, para que nós entendamos um pouco mais, nós precisamos de ir para a Bíblia, né? Que está aqui em 1 Coríntios 14, 2. Essa Bíblia. Isso. Gente, nós vamos pegar uma Bíblia aqui, só para a gente estar mostrando isso aqui. Isso, muito bom. Rapidamente, para a gente poder entender isso aqui, né? Para a gente agora nós vamos chegar na diferença, ó pastor, daquele que fala em língua. Sim. E o que ora, entendeu? E o que ora. É bom, né? Abrir esse leque, né? Porque muitas pessoas não sabem qual é a diferença de orar, os tipos, né? De oração, né? Qual a diferença entre falar em línguas ou outros tipos de oração. Tem o mesmo efeito, pastor? Não tem, porque muitas das vezes as pessoas vão ter essa dificuldade de entendimento. Sim, eu vou só concluir aqui a questão da oração em línguas, para edificação, e nós vamos entrar nessa questão de tipos de oração. Tipos de oração, muito e bom. O que faz, e qual é a diferença da oração em línguas, né? Porque eu particularmente, o apóstolo, eu posso falar, porque eu já pratiquei muito. Eu já li vários livros de oração. Quando eu me despertei para orar, né, eu comecei por oração normal. Sim. Então eu comprei muitos livros, sabe, a respeito, sabe, de escritores renomados como Richard Foster. Eu comprei dele Oração Refúgio da Alma. Eu comprei dele Celebração das Disciplinas, Rios de Água Viva, que fala sobre um avivamento, todos os avivamentos, o Azusa, País de Gales e outros avivamentos, né, da história. E então eu não comecei diretamente com oração em línguas, então, mas aí eu descobri, né, formas de orar. Porque é difícil orar. Sim. Não adianta a pessoa falar, é fácil orar, não. Não é fácil de orar, não. Não é fácil. Né? Se você não tiver disciplina, se você não conseguir concentrar, não tiver foco, você não consegue orar. A gente tem que aprender a orar a palavra. Sim. Né? Muita coisa. Então vamos concluir isso aqui. Nós vamos falar sobre formas de oração, né, comparando com oração em línguas. 1 Coríntios 14. Vou pegar essa Bíblia aqui que ela tá boa, que ela já tá toda facinha, né? Ela tá toda marcada e ajuda mais. Dois, 14:4. 14:4. Para entender, olha, o que fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja. Essa aqui, irmãos, a NTLH, é uma Bíblia mais fácil. Mas normalmente, se você for numa Almeida Corrigida, Almeida Fiel, ou atualizada, ou Almeida NAA, ela vai falar: aquele que ora em línguas edifica você mesmo. Ajudar a edificar, né? Sinônimos, né? Então aqui nós vemos que aquele que ora em línguas, ele edifica você mesmo. Então aqui está a diferença. E quando eu posso orar em línguas?
Como que eu posso orar em línguas? De que forma que eu posso orar em línguas? Porque isso é uma pergunta bastante exposta aí pela galera. Porque ela é relevante exatamente por a isso. galera não... E por não ter esse conhecimento, pastor, por não ter literalmente esse conhecimento, as pessoas têm padecido. Sim. As pessoas não têm conhecido esse nível de experiência que tem quando oramos em línguas, Isso. quando entramos debaixo dessa essa comunhão, essa conexão entre Deus, né, com o espírito das pessoas. Essa é uma linguagem poderosa, né? É uma linguagem poderosa que Deus nos deu como ferramenta, né? Como algo poderoso. Se então 1 Coríntios 14:4 fala que aquele que ora em línguas edifica você mesmo, então esse aqui já é um princípio de interpretação, né? Sim. Nós podemos usar aqui a hermenêutica, né? Ou a exegese do versículo para poder entender. O que é edificar? Alguns comentaristas dizem que criar um edifício, formar algo. Eu estou me edificando. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu vou me edificando. Mais forte eu fiz. Exatamente. Você Mais vai construindo. Você vai construindo algo. Isso é uma construção. Edificar é uma construção, né? Nós temos uma base bem firme. Firme. Mas e por que nós temos que entender? Então, primeiro, eu quero responder. Então, a primeira coisa, eu posso orar em línguas. Onde eu posso orar? Em qualquer lugar, aonde você estiver, sabe? Eu, na minha experiência própria agora, eu posso contar, né? Para me edificar. Segundo 14:4 de 1 Coríntios. Para me edificar, eu comecei orando na Ômega. Eu orava na porta. Eu ficava na porta, lá orando em línguas. Na porta sozinho. O pessoal, tinha um espelho, que às vezes eu ficava bem um pouco mais na frente, porque o espelho eu pegava as pessoas lá atrás e ficava olhando. Ó, eu estava doido, falando sozinho. Então, o que eu fazia? Aí eu afastava um pouco, né? Ou não, chegava um pouco mais próximo, passava do espelho e ficava orando em línguas. Aí eu ficava ali muito tempo, até chegar um cliente, eu ficava orando em línguas. Eu via dentro do ônibus, apóstolo, orando em línguas. Eu voltava para casa orando em línguas. Como que eu fazia? Eu procurava uma cadeira no canto, ou então eu ia em pé mesmo, sabe? Eu ia isolado lá no canto, só orando em línguas. Porque eu queria edificar a mim mesmo, porque Luciano Subirá trouxe uma mensagem sobre Dave Hodgson, que ele orou 30 dias no local. O Luciano Subirá, ele orava muito tempo no seu trabalho, indo para o trabalho. Aí eu comecei a falar, não, eu quero isso para mim. Antes de eu aprofundar, a estudar sobre isso, eu comecei então a orar assim. Eu ia, voltava, e o tempo que eu tinha em casa, eu orava em línguas, sabe? Eu estava dormindo, acordava, orava em línguas, até dormir. Era assim. Isso é muito bom. A importância, eu quero até abrir um leque aqui, pastor. A importância, povo de Deus, de ter pessoas que são exemplos para a oração em línguas. Homens e mulheres que oram e que Deus tem edificado e que Deus tem feito coisas grandes. Então, Luciano Subirá foi uma pessoa a qual foi exemplo para levar o pastor Wilson a uma dimensão de oração em línguas. O pastor Wilson, até é bom destacar aqui, era calvinista. Então, se olhar para uma pessoa calvinista e falar que ela hoje ora em línguas, é algo impossível a olhar dos homens. Sim. Mas a gente olha para o Senhor e é possível. E isso é um combustível para nós que estamos trazendo a importância de orar em línguas. Porque quando o conhecimento chegou ao coração do pastor Wilson, o próprio Espírito de Deus mostrou para ele a necessidade. Então, quando o Luciano Subirá levantou, né, essa bandeira e começou a ensinar e começou a trazer ao conhecimento das pessoas, o pastor Wilson era o calvinista, foi tomado pelo Espírito Santo e por isso hoje o pastor Wilson é um exemplo para também ser seguido. O exemplo de uma pessoa que é notório ver a presença do Espírito Santo e sentir a presença do Espírito Santo. Então, povo de Deus, aonde eu quero mostrar aqui é o seguinte, que a oração em línguas
tem que ser ensinada. E esse é o propósito. O propósito é que você ore em línguas e seja edificado pelo Espírito Santo. Sim. A edificação pessoal, ela é muito importante. Nós vamos chegar a algumas perguntas sobre isso, mas você já vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas, né? Sobre isso me edifica e edifica a igreja? Diretamente não, né? Mas indiretamente sim, porque quando eu me edifico, o que eu quero falar, gente, de algumas coisas em nossa alma que através da oração em língua começa a vir à tona, entendeu? Através da oração em língua. Eu não estou nem falando do poder, né? Do poder que a pessoa ela tem. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, e a segunda pessoa que eu estudei sobre ela é chamado o pastor Hernandes Santos. Ele é da igreja do Subirá também. E ele trouxe um ensinamento sobre oração em língua, assim, bem prático, isso que nós estamos fazendo aqui, mas bem prático mesmo, né? Então, e ele pegou esse texto, começou a falar sobre oração, ensinar a orar 3 horas por dia. 1 hora você ora em português, 1 hora você lê a Bíblia, 1 hora você ora em línguas, né? Aí não importa muito bem a ordem, mas 3 horas. Então eu fiquei 1 semana praticando isso. Uma semana praticando isso, orando 3 horas, dessa forma. Aí alguns pastores me chamou para fazer uma visita. Isso aí eu já estava orando em línguas, já estava me edificando, logo no começo. Então, o apóstolo, quando a gente começa a orar, Deus começa a dar alguns sinais para a gente que Ele está se agradando, entendeu? Ele começa a mostrar alguns poder dele em nós, sabe? Algumas coisas que ele vai edificando. Então, a primeira vez que eu fui orar, né, aí eu estava em uma casa, fomos morar com um camarada. Esse camarada, ele era, parece um ex-traficante, cafetão, uma coisa assim. Quando nós chegamos lá, um ambiente ruim, sabe? Porque quando a gente está andando no Espírito, você consegue discernir ambientes. Você consegue. Sim, então, aí quando nós chegamos no ambiente, ele não estava falando coisa por coisa, ninguém estava entendendo nada, e eu tive um discernimento, como se eu olhasse ali, eu vi algo em cima dele. E o Espírito Santo, então, como eu estava me edificando, ele me direcionou a orar para ele, para resolver aquilo. Então, quando eu chamei ele, isso aí eu não tinha muita experiência no coração em línguas, né? Tinha pouco tempo, não tinha nem 1 ano que eu tinha saído do movimento tradicional, e eu fechei o olho. Eu chamei ele, fechei o olho. Aí fechei o olho para orar para ele, nem não impus as mãos, né? Eu nem sabia ainda sobre posição de mãos. Aí, quando eu orei por ele, eu só vi um barulho. Abri o olho e ele estava no chão com o menino, demoniadinho. Então, quando eu edifico a mim mesmo orando em línguas, entendeu? Você começa a ter esse dom de libertação, ele começa a potencializar na vida. Você consegue ficar sensível. Sim. O Espírito ele começa a te mostrar o que realmente está acontecendo no ambiente e na vida da pessoa. Então, a oração em línguas, ela traz essa sensibilidade também consigo. Aí nós vemos, nós comentamos aqui, então isso aqui eu estou me edificando, orando em línguas. Então, quando eu estou me edificando, orando em línguas, começa a acontecer essas coisas sobrenaturais. O nosso olho espiritual, ele é aberto no mundo espiritual. Justamente. E os dons, eles começam a potencializar o discernimento, então fica muito bom. É automático, pastor, no caso? Sim. Eu sei que isso seria uma pergunta do povo. É automático? Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz essa pergunta para Deus. Hoje eu tenho a resposta, mas eu gostaria que eu creio que o senhor também tenha a resposta, e eu creio que muitas pessoas fazem essa pergunta. Quando eu começo a orar em línguas, eu preciso de pedir a Deus pelos dons, ou a própria oração em línguas encarrega de levar isso para Deus? Apesar que nós temos um texto bíblico que fala que nós devemos buscar os melhores dons, fala que nós devemos buscar os melhores dons, né? Mas a partir do momento que eu comecei a orar em línguas, meu maior, que eu já tinha orado muito, era para curar pessoas. Não, eu amava isso. Apesar que como eu nasci na Deus é Amor, né? Então
eu fui discípulo do Davi Miranda. Então, ele curando as pessoas, eu ficava assim, eu quero curar pessoas. Era meu sonho. Eu sempre orava, Deus, me cura pessoas. Então, sim, mas Deus já me usou por curas, esporadicamente, sabe? Mas aí, quando eu comecei a orar em línguas, aí eu comecei a ver esse dom potencializado. Então, para responder a pergunta, nós precisamos de entender o seguinte. Eu estava comentando com o senhor mais cedo, e é o seguinte. O Luciano Subirá, ele mesmo no livro Oração em Línguas, ele fala que a oração em línguas é uma chave mestra. O que é uma chave mestra? Agora, hoje nós não temos, mas no passado existiam grandes casarões com muita chave, muita chave. Mas ali o barão, sabe, a pessoa que era responsável, o dono da casa, ela tinha uma chave chamada chave mestre, que abria todas as portas da casa. A oração em línguas, eu tenho ela como o seguinte, é algo sobrenatural que representa essa chave mestra, que vai abrir toda a porta para os demais dons. Todas as portas dos demais dons vão ser abertas. As portas são abertas automaticamente quando você usa essa chave. Sim. Essa chave abre. Ela te dá acesso a todas as portas. Isso. Inclusive, né, nós temos lá em 1 Coríntios 12, que fala sobre os 9 dons do Espírito. E quando eu comecei, então, orar em línguas, falar em línguas, então eu comecei a identificar. Então aí eu comecei a ver esses dons potencializados. Quando que eu vi esse demônio? Discernimento. Discernimento de espírito. Que está lá entre os 9. Então, os 9 dons. Sim, está discernimento. Aí, e tem uma coisa, e quando eu me edifico, eu oro em língua, discernimento. Ele é uma coisa... Ele traz essa sensibilidade. Sim, olha bem, aí eu tenho experiência. Eu fui orar para o rapaz, né? Falar por alto, né? Tem que ser assim. Ele não estava endemoniado. Eu orei por ele, chamei a pessoa e falei assim, ele não está endemoniado, não. Fui embora. Aí esse cara assustado, como é que você sabe? Fala, discernimento. Quando eu me edifico, então, aí eu discerni que aquele espírito ali era carne. Não era espírito, era carne. E também, você começa, o dom ele fica potencializado, porque quando você começa a orar em línguas, o discernimento ele é tão forte que também você não deixa espírito de engano na igreja. Não consegue. Não consegue. Você consegue, não. Deus te mostra. Você viu ali, ó. Sabe? Então eu olhei para pessoas que estavam com espírito de engano. Pessoas que profetizavam, oravam, ungiam, caiu endemoniado. O endemoniado. Então, o Espírito Santo, ele derrama mais unção, ele abre mais essa visibilidade para o mundo espiritual. Isso também é uma unção. Sim, com certeza. Porque eu costumo dizer o seguinte, por que Deus vai dar um dom se ele não vai dar autoridade e autorização para destruir o que está destruindo vidas? Ou seja, se eu estou orando em línguas, ele vai me dar só a oração em línguas ali e só a visibilidade? Não, automaticamente ele derrama o poder porque ele tem o intuito de me mostrar para que eu resolva aquele problema. Sim, com certeza. Então a oração em línguas ela traz isso, ela traz a abertura, né, da visão espiritual no campo ali, aonde a pessoa estiver, a pessoa vai ter o discernimento se é espíritos das trevas ou se é a própria pessoa querendo, né, ganhar uma notoriedade ou até mesmo oprimida pela própria natureza. Pastor, eu quero te fazer agora, vamos iniciar as perguntas? Sim. Apóstolo, mas antes de iniciar aqui, deixa só eu refrisar um assunto para a gente fechar isso aqui. Sim, para a gente fechar aqui um pouco aqui, para a gente começar as perguntas. Primeiro, então, a diferença de falar em línguas é diferente de oração em línguas, porque quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E quando eu edifico isso, pessoal, quando eu edifico a mim mesmo, os dons são potencializados. É isso. Entendeu? Dom de cura, dos dons de curar. Isso. Sabe? Dom de maravilhas. Cura, né? Dom de cura, dom de maravilhas e dom da fé, que são os dons de curar.
os dons de cura. Então nós temos 9 dons. Então todos eles são potencializados. Sim. Os dons de cura, os dons de fala e os dons de poder, né? Os dons de fala é profecia, nós temos profecia, orar em línguas e o dom de conhecimento. E a palavra de conhecimento também pode entrar. Sim. A palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria entra nos dons que revela algo. Sim. Sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Então, esses 3 dons revelam algo. Então, os 9 dons do Espírito são potencializados a partir do momento que eu oro em línguas, que é diferente de eu só falar em línguas esporadicamente. Então, quando eu começo a orar em línguas, né, para a gente ir aqui, né, sistematizar esse assunto direitinho, então, eu tenho que aprender que eu não devo só falar, mas eu posso orar. E eu posso orar onde? No ônibus, em casa, lavando vasilha, viu? Vocês, mulheres, se estiverem em casa, lavando vasilha, ora em línguas. Varrendo a casa, ora em línguas. Arrumando a cama, ora em línguas. Sabe? Porque isso você vai edificando a própria pessoa. Então, nós falamos, no segundo ponto, sobre a questão de orar em línguas, que edifica a nós mesmos e potencializa os dons, mas tem mais uma coisa que nós precisamos observar, antes da gente entrar nas perguntas, né? Eu acho que já está bem avançado o tempo, mas esse assunto ele é muito bom. É muito bom, mas a gente precisa de definir isso bem certinho, sabe? Né? Nós precisamos sistematizar esse assunto, legalzinho, primeiro, segundo. E quando eu também preciso de falar de um terceiro ponto, que é como quando eu edifico a mim mesmo, não só potencializo os dons, né, que eu falo que é algo para, quando eu potencializo os dons, é algo para a igreja, né, que eu curo pessoas, eu tenho uma visão da palavra completamente diferente, os olhos se abrem para a palavra, e existe também quando eu edifico a mim mesmo, a gente começa a ser curados das mazelas da alma. Sabe? Eu falo por mim. Quando eu comecei a orar em línguas, rapidamente, eu fui criado sem pai e mãe. Eu fui criado sem pai e mãe, né? Talvez meu pai e minha mãe vai ver. Tem que refletir o seguinte: meu pai e minha mãe separaram. Então, por um longo tempo, eu fui criado sem eles. Como eu fui criado sem eles, então, eu apanhei muito de pessoas. Já tinha a dor da separação, a dor ainda do espanco, né? Do couro, de pessoas. Quando eu comecei a orar em línguas, eu achei que eu estava já curado, que eu já tinha perdoado as pessoas, mas eu não tinha verbalizado. Muito bom isso. Eu não tinha verbalizado. Então eu estou falando de mais um ponto sobre a edificação, porque ela não só potencializa para cura, para milagres,